Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Base Talk, dessa vez com um grande amigo e mestre da nossa comunidade, e eu arrisco dizer um dos grandes mestres aí de São Luís do Maranhão, meu parceiro, meu amigo Vitor. Apresenta aí, Vitão, pra galera. Olá, gente, bom dia. Eu me sinto lisonjeado com isso, com esse convite, né, da Igreja Base, meu amigo Vitor, nosso pastor também da igreja. Eu espero aqui atender às expectativas, né, da igreja, que a gente possa aplicar aquilo que nós vimos ontem na pregação. Glória a Deus. Então, pessoal, só para familiarizar vocês, ontem nós tivemos uma exposição assim muito clara da palavra, Neemias capítulo de número 8, né? A gente estava numa minissérie, a gente até trabalhou semana passada no Ministério da Generosidade, alguns textos ali em 2 Coríntios, o Ministério do Evangelho, e para comemorar 508 anos da Reforma Protestante, nós fomos estudar, né, a palavra de Deus, em especial ali o reavivamento por meio da palavra. E a gente pregou em Neemias capítulo 8, né? Então, Vitão, traz aí o povo ali para se familiarizar com o que estava rolando ali, o que estava acontecendo, traz aí pra gente. Então, Neemias é um texto muito rico, né? Um livro muito rico. Na verdade, Neemias, nós precisamos ler, como eu falei ontem, precisamos ler Esdras juntos, né? Na verdade, foi uma invenção do cristianismo ter separado esses livros. Então, você que está em casa, quiser ler Neemias, quiser ler Esdras, você precisa ler juntos. Por exemplo, quando você lê Esdras, você lê do capítulo 1 até o capítulo 7, Esdras está reconstruindo ali o templo, né? Sim. A reconstrução do templo que foi liderada por Zorobabel. E aí, do capítulo 8 em diante de Neemias, se você juntar, você vai ter uma compreensão melhor, né, desses dois livros. Que, inclusive, existe um só, né, uma mensagem central desses dois livros, né, ou desse livro, podemos chamar assim. Sim. É que aquilo que foi quebrado no exílio, Deus agora ele vai reconstruir através de Neemias e através de Esdras. De Esdras ele vai reconstruir o templo, né? E com Neemias Deus vai reconstruir os muros de Jerusalém. Sim. A gente sabe que uma cidade sem muros naquela época era uma cidade desonrada, era uma cidade que ficava vulnerável a ataques de outros povos, né? E Neemias é muito importante porque não só a reconstrução dos muros da cidade, né? Mas também tem o fator de que aquele povo, quando tinha se rebelado contra Deus, tinha quebrado a aliança de Deus, que Deus havia falado lá em Deuteronômio capítulo 28, eles então vão para o cativeiro babilônico, em 586 a.C. Uhum. E isso é importante nós entendermos, porque com essa quebra, do pecado de idolatria que eles haviam cometido, adorando outros deuses, tendo alianças políticas, né? E isso fez com que eles, então, Deus, na quebra da sua aliança, no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus então lança aquele povo ao cativeiro. Mas Deus não iria deixar aquilo simplesmente eles no pecado da vida deles. Deus havia prometido, inclusive, pelos profetas, que depois de 70 anos, Deus iria reconstruir o seu templo, iria reconstruir a cidade. Isso é muito importante nós pararmos para pensar, porque Deus, ele não deixa o seu povo preso ou sendo humilhado definitivamente. Deus tem um propósito com aquilo, e Deus tinha um propósito com aquele exílio. Foi justamente de restaurar a vida espiritual, de reavivar a vida espiritual daquele povo. Glória a Deus. E assim, é muito importante mesmo a gente analisar isso, porque trazendo um pouco para o nosso contexto, quando se envolve pecado, claro que vai ter uma consequência, né? Sim. Assim como ocorreu ali no povo cativo, né? Então, quando nós pecamos, nós vamos ter consequências, mas a graça, ela também vem para nos resgatar, né? Assim como aconteceu com o povo, né? A graça suplanta, né, todo e qualquer pecado. Às vezes, ontem a gente estava aplicando isso na pregação, porque uma das características que refletem, né, um verdadeiro reavivamento espiritual é justamente a consequência do pecado. E muitas vezes a gente fica
a gente tem vergonha quando peca. Ou pelo menos uma das características que o Espírito Santo traz nas nossas vidas é a consciência do pecado. E o pecado, ele traz uma vergonha. Porque nós não conseguimos atingir o padrão divino. Nós não conseguimos atingir o padrão da lei de Deus, que é um padrão, pela sua própria natureza, tem um padrão muito alto. E aí, quando a gente peca, vem alguns sentimentos, como culpa, como medo, Sim. não é? E com o tempo, a gente vai ficando com vergonha. Com o tempo, a gente pensa assim, poxa, eu não consigo vencer esse pecado. Poxa, eu não consigo vencer, eu sei que eu vou cair de novo, né? E isso acaba fazendo com que a gente vá se acostumando com isso. Mas olha, como eu falei ontem, não há pecado, não há transgressão, não há iniquidade que Deus ele não possa perdoar diante de um coração contrito, diante de um coração sincero diante de Deus. E isso é muito importante, porque aquele povo teve que passar 70 anos no cativeiro babilônico, passando por humilhações, passando por angústias, passando por dores profundas, sendo açoitados, sendo desrespeitados, enfim, tantos sentimentos ruins, deploráveis, para poder enxergar e entender que eles haviam quebrado a aliança com Deus. Então, eles se arrependem, choram o pecado e o Senhor, então, os restitui e começa todo esse processo de transformação, de reavivamento espiritual. Chama Esdras, vamos lá fazer o templo. Zorobabel, né? Enfim, chama Neemias, reconstrói o muro e aí começa toda essa saga Glória a de Deus. reavivamento espiritual. Glória a Deus. E eu achei interessante como esse tema geral, né, do reavivamento, eu achei muito interessante como tu trabalhou o reconhecimento do pecado no primeiro ponto, né? Eu queria que tu trabalhasse um pouco sobre isso e principalmente também a diferença, que eu achei também muito interessante, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade, né? Isso. Pode trabalhar um pouco mais aí pra gente sobre isso aí, Vitão? Perfeito, porque um princípio que a gente achou, uma das primeiras características, nós trabalhamos 3 características ontem nesse texto de Neemias 8, de 1 a 12. A primeira característica, então, foi que é o reconhecimento do pecado, porque o reconhecimento do pecado, ele produz, isso é um princípio divino, tá? Ele produz no coração do homem, do cristão, a sede pela palavra de Deus. Ele produz a fome pela palavra de Deus. E o texto que nós vimos ontem, no versículo 1, diz assim, deixa eu ler para os irmãos. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram a escriba Esdras que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Essa expressão juntou-se, nós vimos no hebraico, significa uma ação voluntária. Eles não foram impelidos por um líder, ou mesmo como se fosse uma convocação por decreto. Se fosse uma ordem, né? Uma ordem, né? Exato. Eles se arrependeram dos seus pecados e disseram, nós precisamos da lei. Então, esse princípio de que o reconhecimento do pecado produz no coração do cristão o arrependimento e fome pela palavra, isso é muito importante, porque essa é a primeira evidência que vai nos confirmar se o nosso arrependimento é um arrependimento genuíno. Nós vamos ter sede pela palavra de Deus, nós vamos ter sede em conhecer as Escrituras, em voltar-nos para as Escrituras, né? E aí, nós fizemos uma diferença do que significa pecado, transgressão e iniquidade. Sim. Porque isso é muito importante, esses três conceitos, essa distinção, porque ela enriquece a nossa compreensão, né? Para entendermos o que nós fazemos diante de Deus, para entendermos primeiramente o que somos, quais são os nossos comportamentos, as nossas motivações, e isso vai nos dar um parâmetro de que tipo de pecado nós estamos cometendo, ou que tipo de gravidade de pecado nós estamos cometendo. Então, vamos lá. Pecado, uma distinção, significa pecado é aquilo que todo mundo faz, quer por ação ou por omissão. Então, todo mundo peca, né? Você peca pelo pensar, pelo falar, pelo agir, isso é o pecado. É falhar-se em conformidade à vontade de Deus.
Pecado é isso. Pecado, na verdade, é uma falha moral, é uma falha espiritual, é perder o propósito, é perder o alvo. Qual é o alvo? Não é seguir a vontade de Deus? Nós perdemos isso. Em algum momento, sempre nós vamos perder isso. Agora, a transgressão já é algo um pouco mais grave, porque a transgressão é uma rebelião, é um ato de revolta. Você faz isso deliberadamente, você sabe qual é o alvo, mas você não busca acertar o alvo, você age por rebelião. É um ato voluntário de romper a aliança de Deus, rejeitando a autoridade de Deus, rejeitando a lei de Deus. O povo havia transgredido com consciência a aliança de Deus. Eu vou ler o texto de Neemias 9:26, diz assim: mas se rebelaram e foram desobedientes, e lançaram tua lei para trás das costas, e mataram os teus profetas. Então, a transgressão, eu cometo o pecado porque eu quero cometer. É um ato deliberado. Eu sei que eu não tenho que fofocar, mas eu vou e fofoco. Eu quero fazer aquilo, eu quero falar mal de alguém. Existem outros exemplos aqui que a gente poderia comentar. Mas a iniquidade, aí já é um termo, já é uma... Seria um estágio, Vitor, mais avançado, São estágios, né? Exatamente. O pecado sempre vai ter esses estágios. Sim. Boa, Vitão. Obrigado por ter colaborado com isso aqui, porque sempre você vai pecar, mas ou você vai... Sempre o pecado, ele vai ter esses níveis de, né, de gravidade, Legal. vamos assim dizer. Muito interessante. Então, a transgressão, eu faço um ato de rebeldia, uma rebelião que eu tenho contra a aliança de Deus. Agora, a iniquidade tem muito a ver com cinismo, porque a iniquidade significa distorcer, perverter, entortar. A ideia é que o coração fica tão deformado que a pessoa agora, diante do pecado, ela já age com cinismo. Ela transgride porque ela faz um ato de rebelião e ela sequer se dá conta disso, aliás, se dá conta disso, mas ela não tem a propensão de querer acertar. Ela já está no cinismo. Sabe aquele estado do pecado que você comete sempre e agora você não está mais nem aí? Você não está mais nem aí. Verdade. O seu coração está endurecido. O seu coração agora está agindo com cinismo diante de Deus. Você está pecando, mas ele não sente mais nada. Fica num estado deformado o coração, as emoções. O povo de Deus estava vivendo esse tipo de comportamento, de uma corrupção persistente, uma indiferença espiritual. Neemias capítulo 9, 33, 35 diz assim, ó: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Eles estavam, Neemias falando isso ao povo. Pois tu fielmente procedeste. Aí ele diz assim, ó: mas nós perversamente, ou seja, iniquamente, culposamente, fizemos, e não serviram a ti no seu reino, nem se converteram das suas más obras. Então vejam, meus irmãos, que o pecado, ele tem esse poder, uma vez que nós não cuidamos dele, cuidamos de confessá-lo, cuidamos de ir de encontro a ele mesmo, de lutarmos contra ele, ele pode se tornar em uma transgressão e, por fim, em uma iniquidade. Isso é muito grave, né, Vitão? Porque o pecado ele vai nos cegando cada vez mais. Sim. Ele vai tirando cada vez mais da gente a nossa força espiritual, fazendo com que fique uma névoa que nos separa, né? Um campo, um escudo que nos separa, nós, obviamente, de Deus, né? E de andarmos nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ponto, né? Que maravilha. E assim, é interessante porque eu trouxe aqui uma citação do John Stott que também acrescenta aquilo que tu falou ontem. Ele diz assim, ó: existe um falso avivamento. Emocionar sem transformar, agitar sem santificar e atrair multidões sem gerar arrependimento. Então, o que eu achei muito interessante desse texto é que a primeira característica que a gente vê desse povo que está sendo reavivado por Deus é traga uma lei. Traga uma lei. Que já entra no segundo ponto que tu trabalhou ontem no sermão, que é a respeito de como que o povo que é reavivado, agora ele é apaixonado pela palavra, né?
E esse povo, ele precisa de bons líderes para fazer o quê, Vitão? Esses líderes vão fazer o quê? Esses líderes, essa segunda característica que tu estás falando, que promove esse verdadeiro reavivamento espiritual, é justamente a leitura e exposição da Sagrada Escritura. Aquele povo arrependido, então, ele diz assim, ó, tragam a lei. Nós precisamos da lei. Precisa de emocionalismo, Vitão? O emocionalismo até vem depois. Né? O emocionalismo, ele reflete de fato aquilo que está no nosso coração. Né? Sim, é importante pontuar isso, né? Claro, nós somos seres, né, de corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar nessa questão de ser dualista, enfim. Mas o que eu quero enfatizar aqui é como tu estava falando ainda há pouco. A gente estava comentando sobre a questão da aliança, né? De Deuteronômio 28. O povo sabe, tudo gira em torno de Deuteronômio 28. Né? Tudo gira em torno da aliança que Deus tinha dado para Moisés falar para o povo. Então, eles haviam quebrado aquela aliança. Deuteronômio 28:1, depois você pode ler em casa, você que está nos assistindo. Deuteronômio 28, versículo 1, fala das bênçãos que Deus daria àquele povo uma vez que eles seguissem a aliança. Mas no versículo 15 do capítulo 28, fala das maldições uma vez que aquele povo não seguisse a aliança. Então, eles haviam tido a consciência de que eles não estavam seguindo o caminho. Tanto é que foram para Babilônia, né? E deixa eu ler só um texto que reflete justamente essa maldição da quebra de alianças que eles, quando eles caíram, o que iria acontecer. Isso está em Deuteronômio 28, de 36 a 37. Diz assim, ó, uma vez que eles não seguissem a aliança. O Senhor os levará, isso é uma promessa de Deus, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e de motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Foi o que aconteceu com eles lá no cativeiro babilônico. Né? Então, diante desse arrependimento, deles saberem o que estava acontecendo, então eles se arrependem e dizem, nós precisamos ler de novo a lei. Nós precisamos trazer de volta a lei, porque a gente sabe que quando a lei é exposta, Deus está falando conosco. Glória a Deus. Então, ontem até a gente falou isso, né? Você quer escutar, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. E de preferência, leia em voz alta para você ouvir. Aí você vai ouvir de voz audível. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente ouve na nossa mente, na nossa razão e no nosso coração. E aquele povo, então, chama Esdras, que é o escriba, e Esdras começa, então, a ler. E aí tu falaste da postura do pregador, né? Então, o que Esdras, como pregador, tinha como característica que todo pregador deve ter? Depois a gente vai falar um pouco das características do povo, né? Do povo. Sim. Mas o pregador, ele precisa ter humildade diante as escrituras sagradas. Quando Esdras, ele sobe na plataforma, no versículo 4, né? Para ler, uma plataforma de madeira, como se fosse um púlpito, construída ali para a ocasião. Quando ele sobe, ele abre o livro, no versículo 5, diante de todo o povo, e o povo ali podia vê-lo, pois ele estava nesse lugar alto. Então, o que acontece? Quando ele abre o livro, ali é um simbolismo de que, quando o livro é aberto, todo o povo, inclusive o pregador, ele está diante do próprio Deus que está falando, logo eles precisam ter uma postura de humildade. Né? Eles estão abaixo. É isso que nos chama diante nessas características. Isso é muito pertinente hoje, Vitão, porque os pregadores hoje, eles estão, assim, no nosso evangelicalismo brasileiro, né? Assim, do modo geral, né? No modo geral, os pregadores hoje, eles estão muito em ascensão, estão como centro do púlpito. Os pregadores hoje, eles fama, prestígio, né? Fama, muito prestígio. Eles estão tão mais evidentes do que a própria palavra. E muitos desses pregadores, eles substituem o poder da palavra, a exposição da palavra genuína, pelas suas performances, né? Pela maneira como eles falam, pela sua boa retórica, por artifícios, né, de outras ciências.
né? A gente fala muito hoje do coach, eu não tenho nada contra o coach, né? Eu só acho que uma vez que você pega estruturas e estruturas do coach, né? Princípios e tal, e substitui pela pregação genuína, ou então faz um sincretismo, né? Junta, você acaba fazendo com que a palavra fique em segundo plano. E esses princípios acabam suplantando o poder da palavra. E a gente precisa ter cuidado, porque a postura do pregador, ele precisa ser humilde. A gente vê esses mega pastores, televangelistas. Você que às vezes liga a TV e vê esses muitos pastores, né? Com um anel grande no dedo de ouro, né? Muito bem alinhados, muito bem vestidos. Estou dizendo que o pregador não pode, né, ser assim. Pode. Mas ele está muito mais em evidência do que a palavra. Então, comece a perceber o que o pastor, o que o pregador, o mestre, enfim, quem esteja pregando a palavra de Deus, ele está fazendo com a palavra. Isso aí. Se ele está mais em evidência, alguma coisa está errada. Ele precisa ter humildade diante de Deus. Com certeza. E Vitão, aí isso já também corrobora com aquilo que tu trabalhou no versículo de número 8, porque o pessoal que está nos assistindo pode pensar assim, beleza, mas como que eu consigo discernir entre um pregador humilde que expõe a palavra de alguém que está ali, mas não expõe verdadeiramente a palavra? Que eu acredito que está no versículo 8, né? Perfeitamente. Aí nós vamos falar que é a segunda característica do pregador. O que o pregador ele precisa ter para você poder identificar se ele está pregando a palavra de Deus? E lembrando que eram os levitas, né? Exatamente, os levitas que interpretavam. Os levitas não são... O que o Vitão está falando é o seguinte, porque quando Esdras abre o livro e começa a ler o livro, a gente vai ver algumas características do que significa ler esse livro, os escribas estavam, os levitas estavam ajudando nessa interpretação, porque o povo, uma parte do povo também, não falava apenas o aramaico, falava o hebraico, falava também o aramaico, né? Que é como se fosse um dialeto aí do hebraico. Sim, E aí, quando Esdras lia em hebraico a lei, os levitas interpretavam, eles faziam um processo chamado exegese, que é justamente a interpretação do texto em hebraico para o aramaico. É a tradução. Então, para você identificar se um pregador está pregando a palavra de Deus corretamente, aqui nesse texto existem algumas características que a gente ontem meditou sobre as responsabilidades de todo pregador diante das Escrituras. O versículo 8 diz assim, leram o livro da lei, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. 4 pontos aí, São né? 4 pontos. Então, ler aqui não significa apenas ler de uma forma superficial, da ideia de uma leitura formativa. O escriba Esdras, ele estava lendo de forma contínua e estruturada. Segunda coisa é que Esdras e os levitas, eles interpretavam. Interpretação significa de forma com clareza. Sim. Eles interpretavam a ponto de o povo entender. Opa, eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo que ele está falando em hebraico. Eu estou entendendo que em aramaico é a mesma coisa aqui. Terceira coisa é que eles deveriam explicar. Aí entra a questão da exegese. A exegese significa extrair do texto. Eles, então, traduziam o termo em hebraico, traduziam para o aramaico. O nome disso é exegese porque eles tiram do texto. Sabe o que acontece muito hoje? Muitos pregadores, eles fazem um processo de exegese, que é colocar dentro do texto, muitas vezes, sua cultura, né? A cultura da sua igreja, a sua doutrina, né? Usos e costumes, né? Usos e costumes, a fim de defender aquilo que eles já têm como verdade. Verdade. Né? Exatamente. Sendo que a exegese é o contrário. A exegese, quando você tira do texto, aí você confronta essas coisas. Você confronta a sua cultura, você confronta a sua doutrina, você confronta o seus costumes. Verdade. Então, esse é o terceiro ponto. E tudo isso que eles faziam, eles
de uma leitura muito bem estruturada, contínua, ele de forma interpretativa, ou seja, com clareza, fazendo o trabalho de exegese. Sabe para que tudo isso? Olha o versículo. Para que o povo entendesse tudo que estava sendo lido. Para que o povo tivesse essa palavra entendimento da ideia de discernimento espiritual. Para que o povo tivesse discernimento espiritual. Então você que está em casa, você quer saber se um pregador ele está pregando o evangelho, a palavra de Deus? Veja se ele está lendo de forma contínua. Veja se ele está interpretando com clareza. Veja se ele está fazendo o trabalho de exegese, pegando as palavras, os termos corretamente, traduzindo para a nossa linguagem. E veja se o objetivo dele é fazer com que o povo tenha compreensão espiritual. Isso significa o que a gente chama hoje de pregação expositiva. E Vitão, acho que existem dois extremos aí. O primeiro extremo de pregadores que leem e viajam, vão para não explicam, não interpretam e o povo não entende, obviamente. Eu acho que existe esse extremo, né, de ler e o pregador viaja, e tem também o extremo do pregador ler, só que ele explica de uma forma tão rebuscada que o povo também não entende. Perfeito. Eu acho que existem esses dois extremos aí, né? Perfeito. Como é que a gente consegue conciliar isso, né? Pois é, tem pregador que ele precisa, olha só, acho que todo pregador, ele deve passar por alguns cursos, né? Sim. Isso é até mais uma questão de homilética, né? Ou de hermenêutica, de preparação de um texto bíblico que não é fácil, né? Para pregador, justamente pelo processo de exegese. Você tem que ir lá para o texto antigo, né, que foi escrito, por exemplo, no Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego. Sim. Você precisa ter noção, precisa saber como trafegar aí para extrair princípios divinos. Isso não é fácil. Agora, talvez por conta justamente da inabilidade dos pregadores, então eles pegam, como tu falou, o primeiro caso, pegam algum texto e aí ele não vai trabalhar o texto no seu contexto. Ele não vai para o contexto anterior, ele não vai para o contexto posterior, e ele pega aquele texto, isola, e aí ele vai pincelando de Gênesis até o Apocalipse, por exemplo. Né? Vai pincelando, porque ele vai pegando textos que dão ênfase naquilo que ele está querendo falar. Sim. Isso é um problema, isso não é exegese, isso é exegese. Ele está colocando no texto dele outras coisas. Isso é um grande perigo. Já o outro fator que tu falaste é daquele que traz uma temática tão rebuscada. Isso, perfeito. E aí é uma questão de homilética. A homilia significa conversação. Então, ele precisa entender que o público dele, ele precisa entender que no público dele existem crianças, por exemplo, sim, né? Adolescentes, adultos, mas pessoas que têm uma cultura maior do que outras, né? Tem uma intelectualidade maior do que outras ou menor, enfim. Então ele precisa entender que a linguagem dele precisa ser uma linguagem coloquial, claro, uma né? conversação, como nós estamos conversando aqui. Sim. Então a gente não precisa, por exemplo, no processo de exegese, né, que é extrair o termo que está lá no hebraico, falar, porque o termo em hebraico significa paraxá, e paraxá significa isso. Não precisa disso, você só precisa dizer assim, olha, a ideia que está aqui, o autor está querendo mostrar, é essa, e fala numa linguagem tranquila, simples, né? Simples, né? Isso não significa que, eu sempre costumo dizer que uma linguagem acessível, quando a gente está pregando, deve ser tão acessível para uma criança entender, quanto um adulto também. A gente tem que ter muito esse cuidado. E eu anotei aqui na tua pregação que achei muito interessante que tu falou que quem sofre é a igreja. Nesses dois extremos, quem é que sofre é o povo, porque de uma forma geral o povo não entende o que está sendo pregado. E um dos pontos da reforma foi esse, não foi? Tipo, a Bíblia era no latim, a Vulgata, né? E o que normalmente os reformadores e pré-reformadores fizeram foi justamente trazer para a linguagem do povo, não foi? Perfeito. E esse é o problema. Note que tudo gira em torno da pregação expositiva, né? Gente, a pregação expositiva é fantástica. E a gente vê que um princípio da pregação expositiva, como a gente acabou de ver aqui, é justamente esse processo de exegese. Então, veja bem, como é que o texto antigo tem princípios
e eu não consigo extrair esses princípios. Como é que eu vou extrair esses princípios? Eu tenho que ir lá para o texto original, que está escrito em hebraico ou em grego, e eu tenho que conceituar palavras, verbos, não é? Sim. E aí colocar para o povo entender. Foi o que Neemias estava fazendo. Só que na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana, ela falava em latim. O povo não entendia absolutamente nada. Não era a língua original do povo. Isso. Então, falava em latim, eles falavam o que queriam falar e colocavam no povo um julgo que não era bíblico, né? Como, por exemplo, venda de indulgências, né? A questão lá da veneração das relíquias, a venda, inclusive, de uma bula que te dava direito à tua salvação. Sim. Né? Então, iam colocando no povo um jugo que a Bíblia não fala, que a Bíblia não dizia nada. Então, aí que surge Martinho Lutero, né? Não para reformar a igreja, não para mudar a igreja, ele queria reformar a igreja. Ele vai lá no castelo de Wittenberg, crava suas 95 teses, que as 95 teses nada mais são do que um chamado, né, para debate das 95 Sim. teses que ele tinha. E aí, ele, então, a gente sabe da história, né, o que acontece, surge aí, então, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, os reformadores tinham uma expressão latina que significava ad fontes, ou seja, de volta às fontes. O povo queria ler, o povo queria entender as Escrituras, mas não entendia. Ninguém explicava para eles. Ninguém fazia uma pregação expositiva para eles. Sim. E aí, diante disso, surgem os solas da Reforma Protestante. Nós queremos agora comemorar, né, os 508 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Daí surgem, então, os solas. Sola gratia, somente a graça. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solos Christo, somente Cristo. Sola Fide, somente a fé. E sola Deo Glória, somente Deus dá a glória. Então, todos esses solas, eles tinham um propósito, né? Então, sola Escritura, nós só queremos as Escrituras. Somente a Escritura é que tem o poder de dizer o que nós devemos fazer, porque ela é a autoridade final e infalível. O que estava acontecendo justamente aqui em Neemias, né? Exatamente em Neemias. Nós queremos essa autoridade final e infalível da nossa fé, que é a palavra. Glória a Deus, é verdade. E o sola Escritura, então, ele é o pilar que sustenta os demais, né? E essa palavra que nos fere e também nos traz uma restauração, que eu acredito que aí o texto nos conduz para o último ponto que tu trabalhou de uma forma fantástica. O povo é reavivado pela palavra, traz a lei. Eles estavam em pecado, eles pedem, traz a lei para que a gente possa ser reavivado. Aí tem a característica do pregador, tem a exposição da palavra. Agora, qual é a consequência, Vitão, do que a palavra traz? Aí a palavra traz um misto de coisas, né? É interessante que eu só vou pincelar aqui o que aconteceu com o povo, né? Diante da manifestação da palavra, do arrependimento da palavra. Quando eles se arrependeram, eles pediram a palavra e algumas coisas acontecem. Primeiro o interesse pelas Escrituras. Eles pediram que Esdras trouxesse. Depois a gente vê que houve uma reverência em relação às Sagradas Escrituras, porque diz que o povo todo ouvia com atenção. Isso dá a ideia de que nada estava atrapalhando a concentração deles, enquanto Esdras abriu o livro, né, o povo também se levantou. Uma questão de reverência quando a palavra estava sendo lida. Terceira coisa que a gente viu foi a adoração ao Deus das Sagradas Escrituras, porque quando Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, no versículo 6, todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados rosto em terra. Esse prostrado rosto em terra dá a ideia de que o povo, com todo aquilo que define o ser humano, corpo, alma e espírito, se submeteu à adoração a Deus. E aí, esse interesse, reverência e adoração pelas Escrituras são os pilares que refletem um coração reavivado. E quando isso aconteceu, notem no versículo 9 que o povo chorou
o povo chorou de tristeza, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Palavras ferindo, né? Ferido. Eles foram feridos pelas Sagradas Escrituras. Deus, meu irmão, quando nós somos feridos pelas Sagradas Escrituras, ela tem o poder de nos levar a um choro, a uma tristeza, a uma tristeza que nos leva a um choro genuíno. E foi essa última característica que nós vimos, que foi de um verdadeiro reavivamento espiritual, que é a restauração advinda da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é dirigida ao povo de forma correta, através da pregação expositiva, ela traz um arrependimento genuíno. Nós choramos, mas esse choro não fica somente com essa tristeza. Ela vem também como fruto de uma alegria posterior. Nós choramos a tristeza que nos leva ao arrependimento e, em seguida, essa própria palavra também, ela nos restaura com alegria. É o que o texto diz aqui no versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e olha o que ele diz aqui o texto, para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. O povo entendeu qual é o objetivo da pregação expositiva? É ler o texto, explicar o texto, interpretar o texto, a fim de que o povo compreenda, entenda. Foi o que aconteceu aqui. A evidência de que o povo havia sido curado pela ferida da palavra, né, que trouxe o arrependimento e o choro, foi a cicatrização dessa ferida, que é a alegria. É isso que a palavra traz em nossas vidas. O apóstolo Paulo, comentando sobre essa questão da tristeza, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Meus irmãos, todas as vezes que nós lermos as Sagradas Escrituras, ela vai sempre confrontar a nossa consciência. Ela vai ferir os nossos corações, mas com o intuito de nos levar ao arrependimento, ao choro e, consequentemente, de restaurar a nossa alegria. É isso que nós precisamos fazer para nós termos um verdadeiro reavivamento espiritual. Que bênção. Leia as Sagradas Escrituras. Que bênção, que bênção. Então, a gente tem aí, resumindo, 3 principais pontos, né? O reconhecimento do pecado, a exposição da palavra e, consequentemente, com a exposição da palavra de uma forma clara, ler, interpretar, explicar e entender, isso traz alegria para o povo. Glória Primeiro, choro, né? Que a palavra vem para nos ferir, vem para corrigir nosso pecado, mas também vem para nos restaurar, né? Perfeito. Oh, que bênção, que bênção. Glória a Deus, meu irmão, pela sua palavra. Aleluia. Não imaginou se não existisse? Não, aí a gente estava completamente perdido, né? E nós só estamos perdidos porque nós queremos, não é verdade? É verdade. Nós só passamos por dores, angústias, decepções, provações, enfim. Essas coisas nós vamos passar, é claro, né? Mas a gente só adia cada vez mais esse processo de restauração nas nossas vidas, né? De um reavivamento. Enfim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, que momento maravilhoso. Terminamos nesse momento mais um Base Talk. Queria agradecer também aí a todos vocês que acompanharam a gente até o final. Lembrando que PB toda semana, terça e quarta, nós temos PB na igreja, um momento de confraternização, um momento onde há essa exposição da palavra de uma forma clara. Então, você que ainda não faz parte de um PB, procure um PB perto da sua casa, do seu trabalho. Jovens, nós temos todo sábado. Vamos voltar agora com os jovens lá da igreja, agora nesse sábado. E nós temos um novo tema de mensagens lá na nossa igreja, começando nesse domingo, com o tema Não é Fast Food. Vamos falar sobre o evangelho do consumismo. Então, que Deus abençoe você. Até a próxima. Deus abençoe. Uma ótima semana. Valeu!